Bem-vindo ao primeiro vídeo do Novembro Nebuloso. E se você está aqui por causa do título do vídeo, já se inscreve no canal porque é vídeo todo dia. Bom, resolvi ligar a câmera para falar de grimórios. Vira e mexe eu respondo perguntas sobre grimórios, sobre o que pode, o que não pode, sobre o que são, quando fazer, quando largar o meu livro das sombras. E aí eu parei para pensar esses dias sobre como eu comecei o meu grimório, de uma forma que eu não achei que seria começar um grimório. Todas as vezes que eu idealizei esse momento, que eu ainda vou chegar em customizar no canal, tá? Então já fica aí o spoiler. Caso alguém não saiba, eu não tenho um grimório. Bom, eu abri esse vídeo exatamente pra falar sobre isso. Então, pretendo fazer um. E sempre quando eu idealizei isso, eu pensava algo super antigo, super customizado e algo que eu quero fazer ainda. Então, parando pra pensar e falando sobre ordens iniciáticas e todos os segredos que escondiam e davam pra você apenas a formular para você escrever como você gostaria, eu acabei parando pra pensar sobre isso. E eu comecei o meu grimório há um bom tempo. A parte dele tá aqui, ó. Nesse caderninho do Piratas do Caribe. Foi de um trabalho que eu fiz pra Megapix. E aqui tem um pouco de tudo. Muitas das coisas que eu tenho... Aqui, ó. Eu ainda vou falar sobre o Museu de Bruxaria no Brasil, que Claudinei Prieto está se dedicando. Depois eu falo mais sobre isso. Esse livro aqui, ele começou por causa das fases da lua, quando eu resolvi mudar o tema do canal. Eu falava sobre muitas coisas, eu era muito relacionada ao Wicca. E depois eu fui me descobrindo e foi então que eu idealizei que mágica é a ciência explicada, sabe? Antigamente a gente chamava de alquimista, né? Dos homens que sabiam coisas. Eu provavelmente vou fazer um vídeo só pra falar sobre isso, porque eu falo muito, né? Mas foi por causa desse vídeo que eu peguei esse caderninho e comecei a escrever. E se você parar para ler, você não vai entender nada. Olha só, são desenhos, né? São escritas, tanto na horizontal quanto na vertical, mas desenhos que você acha que significa a mesma coisa. Então, é assim que você vai fazer um grimório quando você tiver um. E se você ler o grimório de alguém, você vai encontrar semelhanças com essa e ainda assim não vai entender muita coisa. E eu acho que os grandes livros de magia foram escritos despretensiosamente falando como o meu. 2 páginas só sobre a biografia de Edward Alexander Crowley, que é um dos meus ocultistas favoritos. Eu fiquei muito pensativa olhando tudo que eu tenho escrito, né? Porque enquanto eu estava pensando nos 30 vídeos que eu queria escrever, todos os temas que eu já tinha feito no meu livro, para ver o que eu poderia falar que fosse útil, que eu teria deixado anotado em algum canto para falar depois, para escrever um roteiro depois, eu percebi o quanto esse livreto é importante, o quanto ele carrega de riqueza de informações, sabe? O meu canal, ele tem vários vídeos, depois eu vejo quanto eles têm pra colocar aqui na tela. E todos eles são, tipo, horas de... Se você juntar todos, são horas de um conteúdo mastigado. Porém, esse conteúdo está inteiro aqui. Inteiro assim, em metades. Porque eu escrevo palavras-chave da minha mente, frases-chave da minha mente que vão despertar o conhecimento que eu já havia guardado. Deu pra entender? É o que eu faço para memorizar. Eu estudo, eu escrevo partes relevantes, eu não escrevo nenhuma frase inteira. Ó, normalmente aqui, ó, como tá o altar, eu coloquei ar, fogo, ar e coloquei algo simples. Vela, lamparina, serpente, cálice,
cobra, copo, caldeira, espiral, pentagrama. Se você ler de uma forma crua, você não vai entender. Porém, se eu ler, eu vou entender. E é assim que os grimórios devem ser. Foi pensando nisso que você não deve deixar um grimório para que outra pessoa entenda, como se fosse um manual de como ser um bruxo. Aqui no meu canal eu transpasso tudo que eu escrevo, muito do que eu aprendo. Eu tenho esse canal há algum tempo e eu continuo estudando, continuo evoluindo, continuo me descobrindo e descobrindo o que eu quero. E se você parar para pensar sobre isso, nós continuamos evoluindo e sabendo coisas diferentes. Então, isso é um grimório. É sobre você estudar e você colocar os seus pensamentos num formato que você entenda. Não é para ser didático, é para ser imersivo. Bom, mas isso não quer dizer que exista também essa forma que eu faço, que não seja didático, não esteja certo. Afinal, quando eu tiver o meu grimório oficial, né, ele vai ter as suas classificações. Ele vai ter as pedras, a herbalística, né, falando sobre as ervas, as plantas. Vão ter essas partes onde eu falo dos planetas, o que eu acho das coisas, separadinho. Vai ter essa parte que é didático para você recordar claramente. Porém, existe mais as tradições, os caminhos para o centro. Isso falando sobre a Alexandrina Janic. Quando eu entro no hermetismo é a parte mais difícil, que existe muita coisa dentro do hermetismo, Cabelion, Cabala. São coisas que é uma história enorme, é um conteúdo rico, onde eu entendo, eu passei da minha forma. Então, se você vier aqui nos comentários e falar, não foi bem assim, uma coisa são fatos, outra coisa são opiniões. Então, eu deixo claro quando eu dou a minha opinião sobre os assuntos. O que eu passo aqui é o que eu penso. E eu acho que quando você escolhe uma religião para seguir, ou uma filosofia de vida para seguir, você vai seguir o que você acha melhor. Por isso que dentro da Wicca existem várias tradições, porque existem tradições que você acredita mais e outras que você se identifica menos. Então, não adianta você querer engolir aquela tradição se você não concorda. Entendeu? E é mais ou menos isso onde eu quero chegar com o grimório. O grimório é a sua maneira de enxergar a vida e é como você vai transpassar ela para outras pessoas. E o meu pocket está acabando, já estou quase nas últimas folhas. Isso aqui é joia, pelo menos pra mim. E eu comprei um novo, simples. Isso aqui tem formato de nada, eu acho que é de... Tá vendo? Não tem nada de especial. É uma agenda onde eu vou pegar os dias simples pra escrever mais roteiros de vídeo. E esse eu poderia chamar de Livro das Sombras, My Book of Shadows. Porque se você quiser saber as coisas que eu sei, por exemplo, as ligações que eu faço de uma ponte para outra, quando a gente estava falando de Cabelion e depois falamos sobre Moisés e livros de Salomão, que ele era um bruxo, todas essas ligações elas estão dentro de um grimório. Então, faça essas anotações, o que você estiver aprendendo, você vai criar conexões. E assim que se funcionam os grimórios, os livros das sombras, eles são tudo e ao mesmo tempo não são nada. Então, não levem ao pé da letra o que vocês leem no livro dos outros, no Book of Shadows, principalmente de Art Gardner, de algumas ordens iniciáticas. Elas não são a verdade, elas não são o único caminho. E eles não são o único caminho naquele caminho, naquela direção. Você concorda comigo, só que os meus ensinamentos não vão te levar ao mesmo lugar. Vão chegar em lugares diferentes, porque existem links
menores que vão conectar a gente para caminhos diferentes. Então, essa aqui só foi um desabafo sobre grimórios, que eu tava fazendo essa correlação na minha mente sobre como eu já tenho ele aqui, eu já tenho uma grande parte dele, de tudo que eu tenho estudado, e que as pessoas não vão entender se elas lerem. E é pra ser assim, ou não. Bom, você decide, o grimório é seu, então espero que vocês tenham gostado, né? Eu tenha esclarecido alguma coisa. Me fala aqui o que você acha de tudo isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse é só o primeiro vídeo de 30 vídeos no mês. Então, nos vemos no próximo vídeo. Merry Meet You Again.